Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Com muita alegria que estamos aqui de volta, novamente, para poder deixar para vocês aí as nossas considerações acerca do último ponto da nossa última lição do primeiro trimestre, deste ano de 2020, cujo tema é o novo homem em Jesus Cristo. Nós já falamos aí acerca do novo nascimento, na nossa primeiro vídeo. Falamos também sobre a justificação, no segundo vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a santificação. São os processos, que levam o homem a experimentar por completo, a salvação e a nova restauração diante de Deus, que é começando com o novo nascimento, passando pela justificação, pela regeneração e a doutrina da santificação e caminhando nessa busca, nesse ideal de alcançar o padrão que a Bíblia fala acerca do homem perfeito, E hoje nós vamos então abordar essa questão, acerca da santificação. Eu vou apenas deixar com vocês um resumo, rapidamente eu vou falar aqui. É um assunto bem comentado no círculo cristão, esse assunto da santificação, e algumas vezes é um assunto mal interpretado, A gente vê muita interpretação que são equivocadas sobre a doutrina da santificação, mas de certa forma é um assunto bem comentado em nosso meio, E vale a pena, nós esclarecermos a nossa classe a diferença que há entre a santificação e a regeneração, porque é comum algumas pessoas confundirem, santificação com regeneração, e na verdade são coisas diferentes, porque a santificação ela é progressiva, e é um processo, ao passo que a regeneração ela é um ato instantâneo, E também a santificação também é diferente da justificação, Então, essas duas questões nós temos que observar, Porque como nós também já observamos na aula passada, a justificação ela também é instantânea, ela muda a nossa posição jurídica diante de Deus, Por meio da justificação, Deus nos declara justos. E então, se a santificação ela é um processo contínuo na nossa vida, a partir do momento que o pecador se converte a Deus, a justificação ela é um ato único e definitivo que foi realizado por Jesus Cristo, E no Antigo Testamento, no hebraico do Antigo Testamento, a palavra santificação significa ser separado, ou consagrado para um fim específico, Nós vamos ver isso de maneira muito clara quando Deus ordena a Moisés que faça a separação, a consagração de todos os objetos, que pertenceram ao tabernáculo. E aqueles objetos eles foram separados, eles foram santificados. Nós vamos ver também a santificação dos sacerdotes e do sumo sacerdote, enfim. Então, no Antigo Testamento, a santificação ela traz-nos essa ideia de ser separado para um propósito específico, E também no Novo Testamento também vai trazer essa mesma ideia, A ideia de consagração, traz também a ideia de purificação, ou o próprio nome santificação também no Novo Testamento,
Então são essas questões que nós temos que observar para efeito de início da nossa aula, né? E também, voltando um pouquinho atrás, não confundir a santificação com as práticas dos nossos bons costumes, né? Muitas pessoas confundem que os nossos bons costumes eles podem nos levar à santificação. E na verdade, bons costumes não nos santifica, né? A doutrina da santificação, sim, nos leva a praticar, né, bons costumes, a termos boas condutas, mas o inverso não, né? Isso não acontece com a inversão, né? Se você com a inversão dos papéis, né? Se você dizer que os bons costumes pode santificar uma pessoa, de maneira nenhuma. A santificação também é obra do Espírito Santo, realizada por intermédio de Deus no coração do homem, né? Também é realizada por uma ação direta da parte de Deus. E nós temos a santificação dividida em 3 aspectos básicos, né, na nossa teologia sistemática. A primeira é aquilo que o comentarista chamou de santificação como posicionamento, né, é a santificação posicional, como alguns chamam, né? Essa santificação como posicionamento, a santificação posicional, é a santificação que acontece no instante em que o pecador se arrepende, no instante que ele se converte, né? Ele já, a partir daquele momento, ele já passa a ser visto por Deus como uma pessoa santa, como uma pessoa santificada, né? E a partir de então, desse momento de conversão do pecador, a Bíblia vai passar a chamar aqueles que se arrependeram, aqueles que se converteram de santos. Nós vamos ver isso claramente na Bíblia, né? Podemos citar aí 1 Coríntios 1, versículo 2, capítulo 6, versículo 11, Atos 20, versículo 32, Hebreus 10, versículo 10, 1 Pedro 1 e 2 e Judas, versículo 1. Todos esses textos mostram que os cristãos eles eram chamados de santos, né? Eles eram considerados pessoas santas. É claro que não no sentido pleno da palavra, de maneira nenhuma. A Bíblia está se referindo aos cristãos quando usa esse termo santo, não refere-se ao significado pleno da palavra, né? Nós vamos ver, por exemplo, que na igreja aos Coríntios, Paulo censurou muito aqueles irmãos, né? A gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, você fica se perguntando se aqueles irmãos de fato eram crentes, né? Tamanha a balbúrdia que existia entre eles, não é? A tamanha confusão que havia entre eles, né? A ponto de Paulo os chamar de meninos, né? Os chamar de carnais, né? Mas mesmo assim, Paulo começa a sua carta, em 1 Coríntios 1, versículo 2, chamando os irmãos de santos, né? Porque diante de Deus, posicionalmente, né? Posicionalmente, diante de Deus, eles eram santos. Deus os via, né, e nos vê como santo, independente das nossas falhas, das nossas fraquezas, Ele nos vê como santo por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nesse aspecto da santificação posicional, nós podemos dizer que a santificação posicional também é instantânea, né? A santificação posicional, né? Porque no momento em que o pecador aceita Jesus, opera nele a regeneração,
opera nele a justificação, né, a remissão de seus pecados, e também vai operar nele a santificação a partir daquele momento, né? Por isso que nós chamamos de santificação posicional. Se Jesus voltar naquele instante, ele está salvo, né? Ele está plenamente aceito diante de Deus, né? E isso é o que nós chamamos de santificação posicional. Pois bem, além da santificação posicional, nós temos a santificação como processo, né? Essa teoria foi defendida pelos reformadores, né? Principalmente por João Calvino, que alguns teólogos chamam também de santificação experimental, né? O que nós vamos entender quando nós falamos da santificação como um processo é que mesmo depois de nós termos nos convertidos nos convertidos a Deus, termos nos arrependido de nossos pecados, nós ainda carregamos dentro de nós a velha natureza, né? O velho Adão ainda está dentro de nós. Então, nesse aspecto que vai operar em nós aquilo que nós chamamos da santificação progressiva, né? Da santificação como um processo, né? Ou de santificação experimental. A velha natureza, ela não é extirpada de dentro de nós, ela não é erradicada, né? Cristo Deus não abole a nossa velha natureza, ela continua intrínseca dentro de nós, né? E por isso que nós temos que daí, depois da nossa conversão, experimentarmos também a santificação como um processo, né? A santificação como uma natureza progressiva de estar todos os dias nos policiando, né? E vencendo as práticas do pecado. Nós vamos ver isso claramente nos escritos de Paulo, né? Principalmente na carta de Paulo aos Romanos e o capítulo de número 7 da carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, é um comentário extraordinário, né, que Paulo faz sobre essa questão, né, envolvendo a santificação como um processo. E Paulo vai mostrar que mesmo depois de ter sido convertido, mesmo depois de ter experimentado arrependimento, né, mesmo depois de já ser um apóstolo pregando o Evangelho, ainda operava dentro dele a velha natureza, né? Principalmente no capítulo 7, a partir do versículo 15. Né? Depois você leia lá para você ver. Ali Paulo está se referindo à velha natureza. Significa que Paulo era um pecador compulsivo, né? Um homem que vivia pecando constantemente. Né? Mas Paulo vai deixar claro para nós nesse capítulo que mesmo ele santificado, mesmo ele tendo aceitado a fé, mesmo ele tendo se arrependido de seus pecados, ainda o pecado reinava nos seus membros, né? E vale a pena lembrar para você que está assistindo essa aula, que quando a Bíblia usa a palavra pecado no singular, ela está se referindo à nossa natureza pecaminosa, certo? A palavra pecado, quando aparece no singular, principalmente nos escritos de Paulo, né, praticamente em todo o Novo Testamento, ela aparece se referindo à nossa natureza. E quando ela já aparece no plural, né, pecados, aí sim ela já está se referindo a práticas pecaminosas, né, a ações delituosas, né? Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele usa muito o termo pecado, né? Do pecado que reinou desde Adão, né? E do pecado que habita em mim, né? Pelo pecado entrou a morte no mundo, né? Então ele está se referindo ao pecado original, né? O pecado cometido por Adão, que reina na nossa natureza pecaminosa, né? Então é essa natureza que Deus não aboliu quando nós aceitamos a fé, ela ainda está reinando, né? E Paulo vai deixar isso muito
claro, né, que ele carregava essa natureza no capítulo 7 de Romanos, né, a partir do verso de número 15. Podemos citar ainda Gálatas capítulo 5, versículo 16, quando Paulo vai dizer: andai em espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. E temos vários textos daí no Novo Testamento, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7, 1 Tessalonicenses 5, 23, 1 Coríntios 6, versículo 12 ao versículo 20, ainda 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao 32. São textos que vai mostrando a necessidade de nós estarmos cuidando da nossa vida espiritual, de nós estarmos zelando, apesar de não sermos nós que vamos operar a santificação, né, mas existe uma certa responsabilidade humana nesse processo, né? Não temos como inferir, dizer até que ponto, né, vai essa responsabilidade, mas de fato é que a Bíblia deixa claro que nós temos um certo papel de auxílio nesse processo, né? Principalmente no que diz respeito a estarmos policiando a nossa natureza, policiando nosso coração, policiando a nossa mente, né? Então, pela santificação progressiva, o que nós vamos aprender é que o novo homem, o homem que nasceu de Deus, ele ainda terá que se submeter-se a um longo processo de disciplina, né, um processo de santificação, né, para que possa atingir a meta, né, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, né, que é o texto áureo da nossa lição, atingir essa meta de poder chegar à estatura do Filho de Deus. Aqui na Terra, nós sabemos que nós jamais alcançaremos esta perfeição, né? Esta perfeição que nos é requerida. Chegar à estatura do Filho de Deus aqui na Terra, ela é realmente algo que não será alcançada, né? A nossa perfeição, ela só se dará quando a nossa velha natureza for removida de maneira completa e permanente dos nossos membros, né? E isso só acontecerá quando Cristo voltar em glória, né? E que nós vamos experimentar esta perfeição, né? Está registrado para efeito, né? Vale a pena uma anotação que eu fiz. 1 João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Judas, versículo de número 24, né? Vale a pena você ler também. E Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. E por fim nós temos que a santificação é a vontade de Deus para o ser humano. Esta doutrina é imprescindível para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, né? É impossível existir novo homem se não houver um zelo, né? E se não existir a doutrina da santificação, né? É um processo que é fundamental para o novo homem, né? Nós vamos ver isso Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, né? Quando o escritor aos Hebreus diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então, a santificação ela é imprescindível, né, para a existência do novo homem, né? Então podemos dizer que a doutrina da santificação é a suprema vontade de Deus para o homem. É o supremo desejo do coração de Deus para o coração do homem, a santificação. Por isso que vale a pena nós nos debruçarmos sobre esta doutrina e a estudarmos, né, com afinco, né, como Paulo escreveu ao 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando ele diz, né, que todo o nosso espírito
alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, né? Para a vinda de nosso Senhor Jesus, né? Ele vai dizer que nós temos que santificar o homem por completo, né? O espírito, a alma e o corpo. Não é santificar só o corpo. Paulo começa falando de uma santificação que vem de dentro do homem, né? Ele começa falando do homem interior. Ele diz que porque se o seu espírito for santificado, se a sua alma, que é a sede das nossas emoções, estiver santificada, obviamente o exterior vai estar bem. Obviamente todo o demais será plenamente perfeito, né? Então por isso que Paulo ele começa falando do homem de dentro para fora, né? Quando ele diz o espírito, que é o que nos conecta com Deus, ele vai falar da alma, que são as sedes das nossas emoções, né? Que também nos leva a nos relacionarmos com Deus e com os homens, e também o nosso corpo, né? Que ele tem que ser plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus. Meios de santificação. Eu falei aqui há pouco que nós temos que operar a nossa salvação, né? Veio na minha mente aqui agora essa frase, eu não me lembro qual foi o apóstolo que escreveu, mas tem um versículo bíblico, depois você consulta aí, que nos recomenda que nós devemos operar a nossa salvação. E a santificação ela tem os seus meios de se realizar, de se concretizar. É óbvio que pelo esforço humano ninguém conseguirá ser justificado, ninguém conseguirá ser regenerado, ninguém conseguirá ser santificado. A pessoa que está lutando contra o pecado com as suas próprias forças, ela não vai conseguir vencer. Fatalmente, ela será derrotada. E existem meios que nos levam a nos santificar. O primeiro meio é a observância na palavra de Deus. É a Bíblia que opera a santificação. É a Bíblia que vai operar a santificação em nosso interior. Não adianta estabelecer regras de condutas, estabelecer normas, se apegar às tradições, se não tiver enraizado, embasado na palavra, não vai conseguir vencer. Cedo ou tarde vai fracassar em alguns aspectos da vida espiritual. Então é fundamental que o crente que busca essa perfeição, ele tenha uma vida de observância, de meditação, uma vida devocional para com a palavra de Deus. Jesus falou em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a única coisa que pode trazer luz para o homem, para ele manter uma vida de santificação na presença de Deus. O segundo agente dessa santificação, o segundo operador desta santificação, o segundo meio pelo qual nós podemos ser santificados é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o principal agente da nossa salvação. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela vai conduzir os nossos corações, na nossa vida, para um processo de santificação. Podemos citar Romanos capítulo 8, versículo 3 e versículo 4, como embasamento desse princípio, e também Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esses são os meios pelos quais a santificação é operada nas nossas vidas. A santificação, por mais que eu lute contra o pecado, eu não vou conseguir vencer jamais se eu não tiver um embasamento sólido na palavra de Deus, se eu não tiver um embasamento sólido, um relacionamento vívido com o Espírito Santo.
para eu vencer. Então, vale a pena deixar isso claro, né, porque existe um certo conceito de que se estabelece regras, se estabelece normas, né, para que as pessoas não venham cometer pecado, para que as pessoas, né, e tudo isso não produz santificação em nós, né? Muitos líderes eles tentam estabelecer muitas regras, muitas normas em suas igrejas, pensando que isso vai levar o povo à santificação, e não vai levar o povo à santificação de maneira nenhuma, né? Porque a santificação ela é operada dentro do coração do homem. O que vai levar o povo à santificação é a verdadeira doutrina bíblica, a explanação do que realmente a Bíblia ensina, né? E a comunhão do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Então eu deixo para os irmãos esse resumo das minhas anotações aqui, das minhas observações acerca desse terceiro ponto da nossa lição. Espero que você tenha uma boa aula, independente das situações que nós estamos atravessando nesse dia, né? E que eu oro para que o Espírito Santo possa iluminar a tua mente, iluminar o teu coração, trazer riquezas de conhecimento para o seu interior, para que você possa transmitir ao povo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe você, em nome de Jesus.